O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, começa assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Essas pessoas, ou essa pessoa, foram usados em 3 ministérios dentro de uma comunidade, de uma igreja do Senhor Jesus Cristo: expelir demônio, profetizar e operação de milagres. Eles não fizeram isso? Fizeram. A palavra do Senhor não diz que não fizeram. Mas por que então eles chegaram lá diante do Senhor e o Senhor disse: nunca vos conheci? Eu não conheço vocês. Vocês que praticaram toda a sua vida a iniquidade. E no Salmo 51:5 diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe. Eu nasci com a natureza pecaminosa, corrompida, condenada. Eu já nasci. A iniquidade, eu já nasci com ela. Essas pessoas nasceram com ela e partiram deste mundo com a mesma natureza e iniquidade. E é espiritual. Chegando lá, eles eram portadores dessa mesma natureza. Portanto, poderiam até fazer obras em nome do Senhor, que quem realizou não foram essas pessoas. Foram pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, em teu nome. Agora, eles eram portadores da natureza chamada iniquidade e não foram tratados. Onde é o lugar onde trata da natureza chamada iniquidade ou pecado? É pela cruz. Se uma pessoa não crê ou não crê que ela foi crucificada com Cristo, como Paulo diz em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. Portanto, se uma pessoa não foi tratada pela cruz, ela não creu que ela foi crucificada, ela não creu que ela foi participante da morte, na morte de Cristo, ela não foi participante daquela crucificação, ela não esteve pela fé crucificada com Cristo, a sua natureza chamada iniquidade ou pecado não foi tratado. Portanto, se ela partir deste mundo sem a experiência de ser tratado a iniquidade, essa pessoa não tem céu. Apartai-vos de mim. Não vos conheço. Como dissesse
nunca tive um relacionamento com você e nem você teve comigo pela fé. Você não passou pela cruz, porque lá na cruz, olha o que diz em Isaías 6, versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada. Você lembra quando João Batista, em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Isaías estava profetizando a mesma coisa que João Batista disse. Porque iniquidade e pecado, eu não falei pecados, pecado é a mesma, são identificações, identifica uma mesma coisa, chamada natureza de Adão. A natureza que nascemos com ela, o pecado. Nós já nascemos com a iniquidade. Eu nasci na iniquidade, em pecado concebeu minha mãe. Salmo 51:5. Portanto, se alguém não tiver a experiência da sua crucificação com Cristo, portanto, não há tratamento da iniquidade. Olha aqui, a minha iniquidade foi tirada e perdoado o meu pecado. Duas coisas. A iniquidade foi tirada. Lembra? Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Para quem? Em quem? Naqueles que creram, que foram unidos em Cristo na cruz. Foram crucificados com Cristo pela fé. Eles descansaram nesta verdade eterna de que eles foram crucificados. Nós fomos crucificados. Fomos tratados com relação à nossa iniquidade quando cremos que passamos por Cristo na cruz. Esses fizeram milagres, profetizaram, expulsaram o demônio, mas em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a natureza deles a natureza dele não foi tratada. A natureza, chamada iniquidade ou pecado. Mas aqui Isaías capítulo 6, versículo 7 diz: a minha iniquidade foi tirada e o meu pecado perdoado. Pecados perdoado, iniquidade tirada. Iniquidade, morte. Pecado, morte. Considerai-os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6:11. O pecado ou a iniquidade, morte. A morte na morte de Cristo. Você creu que você foi crucificado com Cristo. Senão, você pode ficar lá ao lado, aos pés da cruz. Quero estar ao pé da cruz. Quero estar crucificado com Cristo. Porque quem creu que foi crucificado com Cristo, ele pode dizer também: eu fui ressuscitado juntamente com ele, tendo uma nova vida. Como eu vou ter uma nova vida se eu não perder a minha vida? Pecaminosa, corrupta, condenada. Pelo pecado, pela minha natureza. E todo esse bem que podemos receber é pela graça. Tudo pela graça. Ouvindo. Ouvindo o quê? Isso que nós estamos falando aqui. Este é o evangelho. Isso aqui não é religião. Eu creio que Jesus morreu por mim, perdoou todos os meus pecados e agora eu estou indo para o céu. Você foi crucificado? Você passou pelo caminho? Eu sou o caminho. Caminho do quê? Caminho da cruz. Para quem? Para o pecador. No caminho
do Salvador pela cruz. A cruz é o caminho para a redenção, regeneração, salvação, justificação, perdão de pecados e reconciliação do pecador com Deus. Foi tudo lá pela cruz. Você estava lá pela fé. Você está crucificado com Cristo. A sua iniquidade foi tirada. A sua iniquidade foi tratada pela fé. Nisto que você está ouvindo. Olha o que a palavra do Senhor diz. A minha iniquidade foi tirada. O meu pecado foi tirado. A minha natureza foi pecaminosa, foi tirada. Ah, mas então agora você não peca mais. Nós temos uma natureza humana que ainda tem pecados. Esse agora é o espírito da cruz. Quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz. E siga-me. Uma vida crucificada. Uma vida que experimentou a sua crucificação para o pecado, para a iniquidade lá na cruz de Cristo. Agora, Cristo torna a nossa vida e vivemos não mais nós, mas é Cristo que vive em mim, vive em nós, em mim, em quem crê. Agora nós vivemos a vida de um crucificado. Como viver uma vida crucificada? Sendo diminuídos pelos efeitos da cruz que Jesus já proveu para cada um de nós, trazer no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste, 2 Coríntios 4:10, dia a dia, sendo morto. Não mais o velho homem, não mais a vida condenada pelo pecado, porque o pecado foi tirado, foi trabalhado, foi tratado, a iniquidade foi tirada. Essas pessoas que chegaram lá, conforme Mateus 7, não conheço vocês. Por quê? Porque vocês nunca passaram pela crucificação da sua iniquidade. Da sua iniquidade. Cristo morreu e te atraiu para que a sua iniquidade fosse tirada. Você morresse para o pecado. O pecado fosse tirado. Mas vocês não creram. Estava tudo pronto. Tudo feito pela graça. Favorecendo um desgraçado pecador, portador da iniquidade ou pecado. Mas você não creu. Portanto, você não passou pela sala de cirurgia, que é a cruz. Você já creu nisto? Fizeram. Mateus 7, 21 em diante. Fizeram. Chamaram o Senhor de Senhor, 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 Senhor. Fizeram. Chamaram. Mas e daí? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino. Por quê? Porque se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. E para nascer de novo, primeiro precisa morrer. Esses não experimentaram morte para a sua iniquidade ou o seu pecado. Creram que Jesus era o Senhor deles. Talvez falasse, Jesus morreu por mim, Ele é meu Senhor, Senhor, Senhor. Mas nem todos. Por quê? Afinal de contas, tô repetitivo, eu sei. Mas vamos lá. Por quê? Porque vocês são praticantes da iniquidade. A sua iniquidade não foi tratada na provisão que eu liberei para vocês. Deixei livre para vocês crerem que vocês foram crucificados e a sua natureza foi tratada lá na cruz.
Mas vocês não creram. Portanto, vocês são portadores da iniquidade e o pecado, iniquidade, não entra no céu. Porque vocês não nasceram de novo. Não experimentaram morte e ressurreição juntamente com Cristo. Faça o seu comentário. Amém.